Então, verso 69. Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami yasyam jagrati bhutani sanisha pasyato mune. Então, esse verso e o próximo verso, eles vão descrever o sábio. O primeiro verso, ele vai descrever o sábio, aquele que realizou o conhecimento, em relação aos outros seres. O próximo verso, ele vai descrever um estado de consciência desse sábio. Como é que é a consciência desse sábio? Como é que é a mente desse sábio? Então, nesse verso, Krishna diz, Yanisha sarva bhutanam tasyam jagarti samyami, que é para aquele que é samyami, samyamin, quer dizer que é aquele que tem controle, dehim, aquele que tem um corpo, jnani, aquele que tem conhecimento. Então, samyami quer dizer aquele que tem um comando sobre a sua mente, aquele que tem um comando sobre a sua mente em função de ter compreendido a realidade. Então, essa pessoa, ela está acordada para aquilo que todos os outros seres, para aquilo que é noite para todos os outros seres. Aquilo que o sábio está desperto é o dia para ele. E aquilo que, para o qual ele está dormindo, é noite para ele. Às vezes a pessoa diz assim, o sábio é aquele que tem insônia. Não. O sábio é aquele que dorme cedo. Também, mas não é a ideia do verso. Então o sábio está acordado para uma realidade para a qual os seres estão dormindo. Os seres estão acordados para um tipo de realidade, um nível de realidade para o qual o sábio está dormindo. Então, aquilo que é noite para o sábio é dia para os seres. Ou seja, o que é interesse dos seres em geral, não é de interesse do sábio. Aquilo que é de interesse do sábio, aquilo que é de conhecimento do sábio, é dia para ele, mas é noite para os outros seres. Os outros seres não compreendem, não veem, não têm um reconhecimento sobre isso. Os Vedas descrevem 3 níveis de realidade. E os primeiros 2 níveis, a gente não precisa de nenhum mestre para dizer para a gente que existe. A gente não precisa de nenhum texto, não precisa de nenhum tipo de sucessão discipular, não precisa vir a ciência e dizer para a gente que existe o primeiro nível de realidade, que é o dual, que é a dualidade, que é ali o mundo do começo e do fim. Ninguém precisa de ter alguém para apontar isso para você, porque isso já é da sua própria experiência e do seu próprio conhecimento. Você conhece, você experimenta e você conhece. Então, você olha para o mundo ali fora, você diz, não, esse mundo é temporário, nada realmente dura, você consegue ter essas conclusões. Então você tem conhecimento do mundo, dual. Além desse nível de realidade, existe um outro, que é o nível da subjetividade, onde você olha para o mundo dual e você tem uma opinião sobre ele. O mundo está lá, ele é o mesmo, mas conforme a sua visão, ele é uma coisa. E para o outro, conforme a visão dele, ele é uma outra. Então, uma é o mundo tal como é. A outra é o mundo tal como eu percebo. Então, existe ali um nível objetivo, o mundo como é, um mundo subjetivo, o mundo como eu percebo. Para todos os seres, só existem esses 2 níveis de realidade. Então, se não se conhece um nível de realidade superior, absoluto, que está além do tempo, e ainda assim existindo o conceito de absoluto na mente dessas pessoas, o que vai acontecer é que o que é o relativo e o subjetivo assumem o status de objetivo, porque eu só conheço o relativo e o subjetivo. Então, para mim, isso é tudo que existe. Sendo tudo que existe, todos os meus esforços, todos os meus desejos vão estar sempre nesse âmbito. A minha forma de ver o mundo está sempre de acordo, está sempre dentro desse quadrado, está sempre dentro do paradigma do
relativo e do subjetivo. Tem uma historinha que uma vez tinha um sapo sentado na sua lagoa, uma lagoa muito grande. Então ele ficava lá com os bracinhos assim na borda da lagoa e batendo os pezinhos, né? Muito orgulhoso, porque a sua lagoa era muito grande. Então ele lá, com as mãozinhas assim, batendo o pezinho na lagoa. E aí até que pousou uma gaivota. E ele falou para a gaivota assim, aí, você já viu lagoa maior que a minha? Ela falou, ô sapo, você está falando isso porque você não conhece o oceano. Você não conhece o Oceano Atlântico. Aí o sapo tomou um susto, que ele falou, é maior que a minha lagoa. Aí ela falou, é. Aí o que ele perguntou? Quanto maior que a minha lagoa é o oceano? 2 vezes a minha lagoa? Aí a gaivota olhou, muito mais. Aí, 3 vezes maior que a minha lagoa? Muito mais, sapo. 10 vezes maior? Muito mais, sapo. Quantas vezes maior? 50? Aí a gaivota bateu a asa e foi embora. Cara chato. Fica perguntando um monte de coisa. Qual é a ideia do sapo? Como ele só conhecia a lagoa, ele só conseguiria mensurar uma coisa maior do que aquilo que ele conhece, multiplicando aquilo que é do conhecimento dele. 2 vezes a minha lagoa, 3 vezes a minha lagoa, porque a realidade do sapo é só a lagoa, o conhecimento dele vai estar sempre orbitando nas dimensões de lagoa. Não conhece uma realidade superior à minha lagoa. Então nem me dou conta que existe uma massa de água gigantesca chamada oceano. Então ele nem tem na cabeça dele. Então ele fica ali na lagoa dele, achando que é a maior do mundo e muito orgulhoso, porque ele não conhece uma realidade superior. Então, da mesma forma que o sapo só conhece a lagoa e não tem ideia da grandiosidade do oceano, os seres em geral, conhecendo unicamente o relativo e o subjetivo, não se dão conta de uma realidade absoluta. Então, essa realidade subjetiva e absoluta, essa realidade subjetiva, relativa e absoluta, tomam o status de absoluto e passam a reger toda a vida do indivíduo. Tudo que ele faz, todas as suas aspirações vão estar sempre dentro do tempo e espaço. Sempre vão ser conquistas que o tempo vai destruir. Então, esse sábio, ele é aquele que está acordado para uma realidade que todos os seres estão dormindo. O sábio está acordado para a Ishvara, para o Atman, para Kala, Karma, Jivan, para Kirti, para todas as realidades essenciais que compõem, que são ensinadas pelo Vedanta. Ele tem a percepção dele, ele olha para o mundo lá fora e consegue extrair todos os significados. O significado mais profundo da realidade da existência e das circunstâncias. Então ele olha lá fora e ele tem uma compreensão muito maior. As outras pessoas estão olhando para a mesma coisa, mas a compreensão delas está limitada pelo relativo e pela opinião que elas têm com relação a esse relativo, o subjetivo. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero perto de mim, aquilo eu quero longe de mim. E todo o nível, todo o intelecto dessas pessoas, toda a sua capacidade de fazer, de desejar, de pensar, vão estar sempre comprimidas, formatadas, porque não existe um conhecimento de uma realidade superior ao relativo e subjetivo. Então, esse sábio, ele vai estar desperto para uma realidade que todos os seres vão estar dormindo. E os seres, eles vão estar despertos para uma realidade para o qual o sábio vai estar dormindo. Ou seja, aquilo que é absoluto para os seres em geral, que está dentro do relativo e subjetivo, não interessa ao sábio. Porque para essas pessoas, o absoluto, o relativo e o subjetivo são o fim em si mesmo. Para o sábio, eles são apenas o meio para se alcançar esse relativo. Quer dizer que o sábio vai negligenciar, rechaçar toda a energia material, todo o mundo. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai utilizar as coisas tendo a referência de uma realidade superior. Então, as coisas do mundo são o meio pelo qual ele se expressa na forma espiritual e alcança a transcendência. Para as outras pessoas, o mundo é o fim em si mesmo. Tudo que eu quero está aqui nesse mundo. Tudo que eu quero vem pela ação, vem pelo tempo
e vem, e o próprio tempo corrói, destrói. O sábio, Jagarti, Samyami, então Samyami, aquele que é um autocontrolado, ele está desperto para aquilo que é noite para todos os seres. E todos os seres vão estar acordados para aquilo que é noite para o sábio que vê. Então, o sábio que vê a realidade superior, o sábio que consegue extrair um significado mais profundo, ele não deixa que a sua mente seja roubada pelas circunstâncias, ele não perde o foco da transcendência, ele sabe muito bem qual é o propósito da vida. Às vezes a gente fala, não, o propósito da vida é a transcendência. Mas quando a gente vai para o mundo lá fora, aquilo que é transcendência vira noite para a gente. Em várias situações, aquilo que a gente aprendeu no texto vira noite. A gente está apagado para aquilo ali. Esqueceu, entrou numa área de sombra, você praticamente esqueceu aquilo que você aprendeu. Então, mas essa pessoa que é Muni, que é o Muni, que é o sábio, ele é Pashyata, ele é aquele que vê, ele é aquele que está vendo a todo momento, em todas as situações. Ele vê, ele consegue extrair um significado profundo das situações, das circunstâncias. Então, basicamente, existem dois tipos de pessoas no mundo. Você pode dizer que as pessoas são orientadas para a transcendência. Eles são os sábios. E aí, os Vedas dão um nome para essas pessoas, que é Atma Pravana, que quer dizer aquele dedicado ao eu, aquele dedicado ao conhecimento do eu. E as pessoas que são orientadas para a aquisição dos objetos, para as sensações, que estão voltadas para aquilo que vem pela ação e vem pelo tempo, que são chamadas de Vishaya Pravana. Vishaya Pravana, ou seja, aqueles dedicados aos objetos. Então, os Vedas vão dizer que existem esses dois tipos de pessoas, que é aquele dedicado ao Atma, aquele dedicado ao conhecimento, daquilo que é, e aqueles que são dedicados aos objetos, dedicados à ação para produzir aquilo que ainda não existe.